Capítulo 1. A descoberta da tumba. O deserto do Egito parecia inabalável, estendendo-se como uma vastidão dourada até onde a vista alcançava. Era ali, sob o calor escaldante e as dunas inóspitas, que Howard Carter e sua equipe estavam prestes a realizar a descoberta de suas vidas. Após anos de escavações frustradas, finalmente encontraram uma entrada selada, intacta, para a tumba do jovem faraó Tutankhamon. Com grande expectativa, Carter começou a perfurar uma pequena abertura, permitindo que o ar parado, intocado por mais de 3.000 anos, escapasse da câmara. Ao olhar pelo buraco, seus olhos brilharam ao vislumbrar tesouros que apenas imaginara em sonhos. "Coisas maravilhosas", sussurrou ele, fascinado, enquanto segurava a lanterna e observava os reflexos das paredes ricamente decoradas e dos objetos dourados que preenchiam o ambiente. Assim que conseguiram abrir a passagem, a equipe entrou na câmara principal. O brilho da máscara de ouro do faraó reluzia sob a luz das tochas, refletindo-se nas paredes cobertas de hieróglifos e imagens de deuses antigos. O ar parecia denso, quase sufocante, como se o peso dos séculos se acumulasse sobre eles. A excitação era inegável, mas também havia algo a mais. Uma sensação de que estavam pisando em território proibido. Os trabalhadores egípcios que acompanhavam a equipe murmuravam entre si. Alguns faziam sinais de proteção, suas vozes baixas sussurrando sobre uma antiga maldição. Diziam que aquele que perturbasse o descanso do faraó pagaria um preço alto. Carter, no entanto, não dava atenção às superstições, totalmente imerso no trabalho de catalogar os tesouros. Enquanto exploravam os detalhes da câmara, um dos assistentes, Ahmed, decidiu tocar uma das paredes onde hieróglifos detalhados retratavam rituais de proteção. No exato momento em que fez isso, ele soltou um grito abafado e caiu no chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. O pânico se instaurou por um instante enquanto os outros corriam até ele. Sua respiração estava entrecortada e ele parecia não conseguir se mover. Todos os olhares se voltaram para a parede que ele tocara, onde as inscrições falavam de proteção eterna contra os invasores. Carter tentou manter o controle, acreditando ser apenas uma coincidência. Porém, aquele evento marcaria o início de uma série de acontecimentos inexplicáveis, e a primeira sensação de que algo muito mais sombrio os aguardava. Capítulo 2. O início dos problemas. Dias se passaram desde a abertura da tumba, mas a atmosfera na expedição estava longe de ser de celebração. Enquanto Carter se dedicava à tarefa monumental de catalogar os tesouros descobertos, algo pairava sobre a equipe, uma tensão que crescia dia a dia. Para muitos, a sensação era quase como se uma presença invisível estivesse observando cada movimento. A história de Ahmed, o assistente que havia caído, começava a se espalhar como um incêndio entre os trabalhadores locais, reforçando os rumores de uma maldição. Foi então que uma notícia abalou a todos. Lord Carnarvon, o principal financiador da expedição e entusiasta da descoberta, havia adoecido repentinamente. Uma febre intensa o dominara, e seu estado piorava a cada dia, sem sinais de melhora, apesar dos cuidados médicos. No Cairo, a notícia de sua morte chegou como um choque. A cidade foi mergulhada em escuridão, quando um apagão inexplicável cobriu toda a região, no exato momento em que Carnarvon deu seu último suspiro. Para os supersticiosos, isso não era um acaso, era o sinal de que a maldição do faraó havia começado. Os jornais não perderam tempo em alimentar o mistério. As manchetes destacavam a maldição de Tutankhamon, ligando a morte de Carnarvon ao perturbamento do túmulo do faraó. O público, fascinado pela descoberta, agora estava ainda mais intrigado, temendo e ao mesmo tempo se maravilhando com o poder que um jovem faraó morto há milênios parecia ainda possuir. Na própria equipe de escavação, a incerteza crescia. Alguns dos trabalhadores abandonaram o local, temendo que a maldição pudesse atingi-los. Aqueles que permaneceram demonstravam relutância, e o clima estava carregado de murmúrios inquietantes e olhares assustados. Howard Carter, no entanto, se recusava a acreditar em qualquer tipo de maldição. Para ele, tudo não passava de uma série de infelizes coincidências
intensificadas pela mente supersticiosa e pela imprensa sensacionalista. Dr. Evelyn Sinclair, por outro lado, não conseguia ignorar as palavras inscritas nas paredes da tumba e o que havia acontecido com Ahmed. Ela começou a passar mais tempo estudando os hieróglifos, buscando neles respostas que poderiam indicar a natureza da proteção eterna mencionada. As inscrições pareciam contar uma história que ainda estava além de sua compreensão, algo que os antigos egípcios queriam manter escondido a qualquer custo. Enquanto Carter tentava acalmar a equipe e seguir com o trabalho, Evelyn tinha uma sensação persistente de que aquilo era apenas o início. Ela estava determinada a ir mais fundo e descobrir se a maldição era realmente uma superstição ou se havia algo mais concreto e perigoso por trás de tudo aquilo. Capítulo 3. A primeira evidência. A cada novo dia dentro da tumba, Dr. Evelyn Sinclair ficava mais convencida de que havia algo que todos estavam ignorando. Os hieróglifos nas paredes não eram apenas decorações. Havia mensagens ocultas ali, sinais de uma proteção que os antigos faraós consideravam essencial para o repouso eterno de Tutankhamon. Enquanto Howard Carter permanecia focado na catalogação dos tesouros, ela passou a dedicar-se exclusivamente à tradução e interpretação dos textos. Evelyn logo descobriu que as inscrições na câmara principal mencionavam não apenas a proteção do corpo do faraó, mas também falavam de uma câmara dos segredos, escondida além das paredes que haviam sido descobertas. Certa noite, quando os outros arqueólogos haviam retornado ao acampamento para descansar, Evelyn decidiu continuar na tumba. Com apenas a luz de sua lanterna e os ecos abafados do vento que sussurrava no corredor, ela examinou cada centímetro das paredes da tumba, buscando qualquer sinal de um acesso escondido. Foi então que, ao bater com a palma na parede próxima ao sarcófago, ela ouviu um som distinto, um eco vazio. Seu coração disparou e, com um misto de medo e excitação, começou a remover o reboco envelhecido. Atrás de uma fina camada de gesso, descobriu uma pequena passagem. Respirando fundo, Evelyn acendeu uma segunda lanterna e entrou cuidadosamente. A câmara secreta que se revelou era menor e mais escura, mas repleta de objetos cerimoniais. Amuletos, pequenos ídolos e mais inscrições estavam dispostos em altares de pedra, como se protegessem algum segredo sagrado. No centro da sala, uma urna estranhamente decorada chamou sua atenção. Evelyn aproximou-se e, ao olhar para a superfície do objeto, viu símbolos que descreviam rituais de proteção e um tipo de substância misteriosa, algo relacionado à proteção eterna contra intrusos. Era a primeira menção direta a um possível veneno, e Evelyn teve um calafrio ao pensar que talvez a maldição não fosse apenas uma invenção da superstição popular. Na manhã seguinte, Evelyn decidiu contar a Carter o que havia encontrado. Entretanto, ele estava relutante em dar atenção aos seus achados, considerando que a câmara oculta era apenas mais um apêndice cheio de objetos a serem catalogados. Ele estava preocupado demais com as pressões do governo egípcio e dos patrocinadores europeus, que exigiam resultados rápidos e exibição pública dos artefatos. Enquanto isso, os rumores e o medo entre a equipe continuavam a crescer. Outros membros começaram a relatar pesadelos, sonhos vívidos com figuras encapuzadas e câmaras escuras. Um assistente afirmou ter visto sombras movendo-se pela tumba durante a noite, o que aumentou ainda mais a sensação de que estavam sendo observados. Determinada a não desistir, Evelyn passou a observar sozinha a câmara recém-descoberta nas noites seguintes. O que ela não sabia é que, quanto mais avançava em sua investigação, mais se aproximava do centro de algo verdadeiramente perigoso. Uma verdade que mudaria não apenas a história do Egito, mas também a percepção que todos tinham sobre o poder dos faraós. Capítulo 4. Reviravolta na investigação. O clima na expedição estava cada vez mais pesado. Evelyn sentia que estava se aproximando de algo importante, mas a relutância de Carter em acreditar em suas descobertas a deixava frustrada. Ainda assim, ela sabia que não podia desistir. Precisava provar que havia algo mais sombrio e complexo naquela tumba, algo que ia além dos objetos valiosos e das inscrições ameaçadoras.
Foi durante uma noite de tempestade de areia que a situação tomou um rumo inesperado. Os ventos uivavam lá fora, chicoteando as tendas do acampamento e criando uma sensação de isolamento absoluto. Evelyn e Howard estavam abrigados na entrada da tumba, revisando alguns documentos e discutindo sobre o que fazer em seguida. O que eles não esperavam era que, no meio da confusão do vento e da areia, um grito ecoasse pela câmara principal. Ao correrem para ver o que estava acontecendo, descobriram que um dos arqueólogos havia desaparecido sem deixar vestígios. Os pertences do homem estavam espalhados pelo chão, como se tivesse sido arrastado à força, e havia sinais de luta próximos à entrada da câmara secreta que Evelyn descobrira dias antes. O desaparecimento foi um choque para todos, e a sensação de que algo terrível estava à espreita se tornou quase palpável. Carter tentava manter a calma, mas Evelyn pôde ver o medo em seus olhos, algo que ele relutava em admitir. Com o desaparecimento do arqueólogo, Howard finalmente decidiu prestar atenção nas suspeitas de Evelyn. Eles entraram juntos na câmara oculta, determinados a decifrar os hieróglifos e compreender o que estava acontecendo. Os símbolos detalhavam uma série de rituais que deveriam ser realizados para garantir a proteção eterna da tumba. Em uma das inscrições, mencionava-se claramente o uso de substâncias venenosas como parte do ritual. Evelyn estava certa desde o início. Aquilo não era uma maldição abstrata, mas uma série de armadilhas cuidadosamente preparadas pelos antigos egípcios. Enquanto Carter analisava os artefatos cerimoniais, Evelyn encontrou algo ainda mais perturbador: um papiro parcialmente escondido sob um dos altares. Ao desenrolar o documento, ela percebeu que aquilo não era apenas uma descrição dos rituais. Tratava-se de um relato mais pessoal, um testemunho de um sacerdote que afirmava ter selado um segredo terrível, junto com o faraó. O segredo, segundo o texto, tinha a ver com a linhagem de Tutancâmon, algo que envolvia disputas internas e traições. Havia menção a uma tentativa de proteger a verdadeira história do faraó, algo que os governantes posteriores teriam desejado manter oculto. A descoberta foi avassaladora. Se aquilo fosse verdade, Tutancâmon não era apenas um jovem faraó cuja tumba fora milagrosamente preservada. Ele poderia ser a chave para uma história não contada, uma linha de sucessão diferente daquela que a história oficial relatava. Mas havia algo mais. A sensação de que estavam sendo impedidos de continuar. Aquele desaparecimento não parecia um acidente, e o medo crescia entre todos os que estavam envolvidos na expedição. Naquela mesma noite, enquanto Carter e Evelyn discutiam sobre o próximo passo, eles ouviram um som metálico vindo do lado de fora da câmara. Um barulho seco, como se alguém estivesse mexendo nos equipamentos. Carter segurou o lampião e juntos caminharam até a entrada. Lá, encontraram uma das caixas de ferramentas aberta e as ferramentas espalhadas. Mais estranho ainda, havia marcas de passos que levavam até a câmara, mas desapareciam logo em seguida, como se quem quer que estivesse ali tivesse evaporado no ar. Foi aí que Carter e Evelyn perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que simples boatos sobre uma maldição. Havia alguém, ou alguma força, interessado em garantir que a verdade sobre Tutancâmon jamais fosse revelada. A sensação de vulnerabilidade e perigo iminente se instalou como uma sombra constante. Evelyn sabia que, a partir daquele momento, cada movimento precisaria ser calculado. A investigação tinha se transformado em uma corrida contra o tempo, não apenas para decifrar o mistério da tumba, mas para garantir que todos saíssem vivos. Capítulo 5 – A conspiração revelada. A tempestade de areia finalmente acalmou, mas dentro da tumba, o clima não poderia estar mais tenso. Howard Carter e Evelyn Sinclair sabiam que precisavam avançar com cuidado, pois estavam lidando com algo mais complexo do que uma maldição ou simples armadilhas antigas. O desaparecimento do arqueólogo, as ferramentas espalhadas e os passos que se apagavam misteriosamente deixaram claro que havia mais pessoas envolvidas. Mas quem estaria por trás disso? E por que alguém tentaria impedir que a verdade sobre Tutancâmon fosse revelada? Evelyn passou os dias seguintes em uma tentativa frenética de decifrar o papiro que havia encontrado. As inscrições falavam de traições, disputas por poder
E mais alarmante ainda, de uma ordem secreta que teria o dever de proteger o segredo da linhagem real a qualquer custo. A ideia de que havia uma conspiração para preservar essa história era assustadora, mas parecia ser a única explicação plausível para os acontecimentos que estavam ocorrendo ao redor deles. Enquanto Evelyn mergulhava nas traduções, Carter decidiu reforçar a segurança no acampamento. Ele já não podia ignorar os sinais. Alguém estava observando, tentando sabotar a expedição. A sensação de ser vigiado crescia a cada noite, e o desaparecimento do arqueólogo era apenas o início de uma série de incidentes que faziam os trabalhadores locais temerem pela própria vida. Os murmúrios sobre a maldição se intensificaram, e apenas os mais determinados permaneceram ao lado de Carter. Durante uma noite particularmente silenciosa, Evelyn chamou Carter até a câmara secreta. Depois de dias analisando o papiro e cruzando informações com outras inscrições, ela finalmente compreendeu. O segredo que estava sendo protegido não era apenas sobre Tutankhamon, mas sobre uma linhagem inteira de faraós que poderia ter sido eliminada por forças que desejavam reescrever a história do Egito. O jovem faraó não era apenas uma figura perdida no tempo. Ele era um herdeiro de uma linhagem contestada, cujos segredos envolviam alianças e traições que poderiam abalar a estrutura política do Egito antigo. Evelyn e Carter estavam próximos de desvendar tudo quando ouviram um barulho atrás deles. Era um dos assistentes, ofegante, com o rosto tomado pelo medo. "Vocês precisam sair daqui agora", disse ele enquanto olhava nervosamente para os lados. "Eles sabem o que vocês descobriram. Eles não vão deixar vocês continuarem." Evelyn e Carter trocaram um olhar de compreensão e medo. Quem eram eles? Poderia ser possível que, mesmo séculos depois, houvesse uma organização secreta dedicada a garantir que os segredos de Tutankhamon nunca viessem à tona? O assistente continuou. "Não é apenas uma maldição. Há pessoas que não querem que isso se torne público. Eles estão dispostos a qualquer coisa." E com isso, a percepção de Evelyn e Carter sobre a investigação mudou completamente. Não era mais uma questão de arqueologia. Era uma luta para garantir que a verdade sobre a história não fosse enterrada novamente. Dessa vez sob uma conspiração que envolvia interesses modernos, segredos antigos e o desejo de controlar o legado de Tutankhamon. Capítulo 6. O enfrentamento e a decisão. A mensagem do assistente foi como um golpe no estômago para Howard e Evelyn. Naquela noite, a sensação de vulnerabilidade cresceu. Ambos sabiam que não estavam lidando apenas com superstições ou armadilhas antigas, mas com forças reais, humanas e perigosas. O medo era uma presença constante, um sussurro persistente no fundo da mente. Carter decidiu que a única maneira de seguir em frente era agir rápido. Eles precisavam recolher todas as provas e sair do local antes que a situação piorasse. Na madrugada seguinte, Carter e Evelyn se reuniram para fazer um inventário dos itens mais críticos que haviam encontrado. A câmara secreta foi selada novamente, e ambos guardaram os papiros e documentos traduzidos. No entanto, conforme organizavam os papéis, ruídos do lado de fora da tenda chamaram a atenção deles. Eram passos, vários deles, avançando rapidamente em sua direção. Evelyn mal teve tempo de reagir quando a entrada da tenda foi aberta com força, e homens vestidos de preto apareceram, os rostos cobertos. Havia urgência em seus movimentos. Eles não estavam ali para conversar. Em um segundo, Carter foi empurrado contra o chão e Evelyn teve os braços agarrados por dois deles. O pavor nos olhos dos dois arqueólogos era evidente. No entanto, antes que a situação se agravasse ainda mais, um tiro ecoou pela escuridão. Um dos trabalhadores egípcios, que se aproximara silenciosamente, havia disparado para o ar. O barulho foi o suficiente para desestabilizar os intrusos. E, em meio à confusão, Evelyn e Carter conseguiram se desvencilhar e correr para dentro da tumba. Os corredores da câmara ofereciam alguma proteção contra a escuridão ameaçadora do deserto, mas Evelyn sabia que aquilo era temporário. O tempo estava se esgotando. No interior da câmara principal, Evelyn segurou Carter pelo braço e disse: "Nós não podemos continuar assim, Howard. Precisamos sair daqui.
levar o que temos e deixar que o mundo saiba. Carter, visivelmente abalado, assentiu, mas algo em seu olhar mostrava relutância. Ele estava dividido entre o desejo de proteger os segredos dos faraós e a necessidade de proteger suas próprias vidas. Mas Evelyn estava determinada. Ela havia encontrado uma verdade que não poderia ser enterrada novamente. Aquela tumba era mais do que um local de descanso eterno. Era um símbolo de um passado oculto que alguém ainda queria manter nas sombras. Finalmente, Carter concordou em deixar a tumba para sempre, levando consigo os papiros e os registros. Eles precisavam proteger o que haviam descoberto, e se isso significasse abandonar a escavação, então era o que fariam. À medida que saíam pelas câmaras, Evelyn olhou uma última vez para a máscara dourada de Tutankhamon. Aqueles olhos vazios pareciam observar cada movimento dela, como se o jovem faraó soubesse que sua história estava finalmente sendo revelada, mesmo que isso custasse a segurança de todos. Com um último olhar para o lugar que havia mudado suas vidas para sempre, Evelyn e Howard saíram da tumba, cientes de que a luta pelo controle da história estava apenas começando. Mas uma coisa era certa: eles não deixariam que a verdade fosse silenciada. Capítulo 7. Reflexões e o futuro. Cairo parecia ser um lugar diferente para Evelyn e Howard quando voltaram à cidade. A agitação dos bazares, o vai e vem das pessoas, tudo parecia distante, como se não pertencessem mais ao mesmo mundo depois dos acontecimentos na tumba. A atmosfera da cidade oferecia um pouco de segurança, mas Evelyn sabia que a luta estava apenas começando. Os segredos que haviam trazido consigo eram perigosos, mas não poderiam ser simplesmente esquecidos. Evelyn havia passado os últimos dias reclusa em um pequeno quarto de hotel, documentando todos os detalhes da expedição, cada inscrição traduzida, cada descoberta feita na câmara secreta e até as ameaças que haviam enfrentado. Ao lado dela, os papiros e artefatos coletados estavam bem guardados. Havia um peso em suas ações. Ela sabia que, ao revelar esses segredos, poderia enfrentar forças que nem mesmo Carter estava preparado para enfrentar. Howard, por sua vez, parecia dividido. Ele compreendia a importância do que haviam descoberto, mas o perigo a que haviam sido expostos era algo que ele não poderia ignorar. Para ele, a segurança da equipe e da própria história do Egito vinha em primeiro lugar. Ele argumentava que talvez fosse melhor manter tudo em segredo, pelo menos até que tivessem apoio e segurança suficientes para enfrentar as consequências. Mas Evelyn tinha outra ideia. Em uma tarde silenciosa, enquanto o sol do deserto se punha no horizonte, ela tomou uma decisão. Os registros seriam mantidos em segredo, por enquanto. O mundo ainda não estava pronto para conhecer toda a verdade. Mas um dia, quando o momento certo chegasse, ela se certificaria de que a verdadeira história de Tutankhamon viesse à tona. Até lá, os registros ficariam escondidos, longe do alcance daqueles que fariam qualquer coisa para impedir a revelação. Alguns meses depois, Evelyn recebeu uma carta anônima. O papel amarelado tinha uma inscrição peculiar, um hieróglifo que ela não reconhecia. Junto dele, uma única frase: "Alguns segredos devem permanecer enterrados." A carta trouxe um sorriso tênue ao rosto de Evelyn. Aquilo era apenas o começo. Ela sabia que a luta pelo controle do passado ainda estava longe de acabar, mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio. A máscara dourada de Tutankhamon, com seus olhos eternamente vigilantes, parecia observar tudo de longe, como um guardião dos segredos do Antigo Egito, segredos que, talvez, jamais fossem totalmente revelados.